Bom dia, criança. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Espero que todos vocês estejam se cuidando, né? E não deixando também de estar orando, estar com a família, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo louvores, cantando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje é o quê? Domingo de Páscoa. Que maravilha, né? Jesus, o nosso Deus, ele ressuscitou. O nosso Jesus, ele ressuscitou para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Senhor Deus e amado Pai, neste momento eu coloco diante da tua presença, Pai, que o Senhor venha abençoar cada criança, que cada criança venha reconhecer que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, que trouxe vida para todos nós. Derrama a tua bênção, a tua glória para hoje e sempre. Amém. Então vamos lá, crianças. Vou contar uma história para vocês, a antiga Páscoa até chegar na Páscoa atual, amém? Pois é, Moisés, ele foi usado por Deus, né? Deus usou Moisés para quê? Para que ele fosse libertar o povo do Senhor da escravidão. Eles eram o quê? Escravo. Ai, que triste, né? Ficar sendo escravo. Eles padeceram demais ali no Egito, né? Através do comando de Faraó. Crianças, eles não tinham paz, eles não tinham alegria, era só sofrimento. Os velhos tinham que trabalhar, pegar serviço pesado, as crianças, os jovens, era uma escravidão, até que o quê? Um dia o Senhor Jesus, né, usou também a vida de Moisés para quê? Para anunciar a saída deles daquele Egito, daquela escravidão. Então Deus falou para Moisés: Moisés, fala com o Faraó que eu enviarei pragas para que ele venha libertar o povo, o meu povo. E aí se foi, criança. Foi a praga 1, a praga 2, a praga 3, a praga 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando criança chegou na 10ª praga, sabe o que Deus instituiu para Moisés? Ele começou a falar com ele que eles tinham que preparar, que naquela noite o anjo da morte ia passar. Sim, era o anjo da morte que ia matar todos os primeiros filhos. O primeiro filho, o filho mais velho, né? Então, o que Deus falou com Moisés? Falou para que cada família pegasse um cordeiro. Ah, criança, o cordeiro não podia ter mácula. E o cordeiro também tinha que ser o novo, o novinho, o mais novo. Não podia ser machucado, não podia ser aquele cordeiro feio. Tinha que ser um cordeiro bonito. E eles deveriam fazer o quê, criança? Eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas. Para que quando o anjo da morte passasse ali, ela ia passar por cima da vida daqueles que estavam cobertos. E sabe o que aconteceu? Na hora que o anjo da morte veio, não matou os filhos primogênitos do Egito, do povo que estava ali do Senhor no Egito, que eram os hebreus, o povo do Senhor. Então, ali eles comeram rapidamente o cordeiro, tomaram, né, comeram o pão asmo, comeram as ervas, aquilo ali tudo preparando para quê? Para a saída deles. Eles iam deixar para trás todo aquele sofrimento, porque o Senhor usou a vida de Moisés para poder estar fazendo isso. E com isso eles comeram ali o cordeiro, comeram o pão asmo, né? Comeram aquelas ervas amargas. Para quê? Para poder lembrar do dia que eles saíram ali do Egito, do dia que o Senhor veio e ouviu o clamor deles. Isso é a Páscoa também. E eles começaram o quê? A marchar, a ir embora, a sair daquele lugar para uma nova vida,
para uma nova vida com o Senhor. E nós sabemos também, criança, que o pecado... Isso aqui. O que é isso aqui, tia Ana? Band-aid, tia Meire. Ah, band-aid. A gente coloca band-aid em alguma coisa que está machucado, né? O nosso coração, quando ele está sujo assim, ele fica machucado. Machucado com a sujeira, machucado com a desobediência, com a mentira, né? Tudo isso faz com que o nosso coração fique sujo. E nós precisamos de alguém que venha e limpa o nosso coração. Vocês viram a história que eu contei para vocês sobre a libertação do povo do Senhor Jesus, né? O povo de Deus lá do Egito? Pois é, eles eram escravos. Fisicamente eles eram escravos, tinham que trabalhar forçado. E nós hoje somos escravos de quê? Do pecado, né? Muitas das vezes somos escravos do pecado, que ora, pede a Deus para ser libertado do pecado, mas aí continua. De repente você fala que não vai fazer aquilo mais, aí continua fazendo e o coração vai ficando sujo, sujo, e nós também precisamos da libertação do nosso coração. E para essa libertação, sabe quem que veio? Dessa vez não é o cordeiro que veio, né? Igual foi passado o sangue dele lá nos umbrais das portas, lá no Egito. Agora, dessa vez, viria quem? Jesus, né? Para poder nos libertar. Ele veio para tirar os nossos pecados, para nos lavar, para nos tornarmos limpos no Senhor, e que um dia também ele vai voltar, que ele prometeu que vai voltar. Pois é, então vamos lá continuando, criança. Passando-se muitos e muitos anos, Jesus ele ia entrar em Jerusalém. E ele falou assim com os discípulos para poder arrumar um jumentinho, pegar uma capa, forrar no jumentinho, que ele ia entrar em Jerusalém. E quando ele deu a entrada em Jerusalém, montado no burrinho, as pessoas pegaram folhas de palmas ao Senhor Jesus. Começaram a banar, pegaram as suas capas, colocaram no chão para o Rei Jesus, que estava chegando para poder entrar. Mas aí foi acontecer a entrada de Jesus em Jerusalém, o povo ali olhando que era o Senhor Jesus, e Jesus também, passando alguns tempos também, o que ele fez? Ele falou para os discípulos assim, ó, vai até a um lugar ali que nós vamos estar preparando a nossa ceia. Um lugar para a gente preparar uma ceia. Aí Jesus reuniu-se com os discípulos, olha aqui, Jesus foi lá naquele lugar que ele falou para os discípulos preparar, e eles foram lá. E Jesus, ele reuniu com os seus discípulos numa mesa, olha para vocês verem. Aí na hora que ele reuniu ali, Jesus anunciou que o quê? Que estava na hora dele ir. Ele estava na hora de ir. Que o que ele fez aqui na terra durante o tempo que ele estava, né? Ele se cumpriu, ele pregou a palavra, ele ensinou do amor dele. Mas que ele teria que estar indo embora. E para isso, o que ele fez? Ele ensinou a Páscoa. Ah, nós também falamos sobre a Páscoa também. O que ele fez? Ele pegou o vinho, né? Ele pegou o vinho, pegou também o pão, né? Representando o corpo dele que foi rasgado na cruz do Calvário. E olha que o quê? Ele nem sabia que ia acontecer tudo isso, né? Mas ele já estava fazendo essa Páscoa antes dele morrer. Então, ele serviu ali o vinho que representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E ali, o que aconteceu? Ele serviu para cada discípulo, ó. Ele falou assim, ó, coma esse pão em memória de mim, beba esse cálice também, que é em memória de mim, em memória do Senhor. Mas aí foi passando o tempo, né? O que aconteceu? Eles pegaram Jesus, ele já tinha falado, né? Você viu que ele serviu a Santa Ceia com os discípulos, aí vieram uns homens maus, soldados, pegaram Jesus e colocaram ele na cruz. E Jesus, ele morreu.
Ele morreu por causa de quê? Por causa dos nossos pecados, que os nossos corações estavam sujos, afastados do Senhor. E ele veio para poder morrer. Que amor é esse, né, criança? Um amor desse de um pai, o nosso Senhor Jesus, de dar a vida dele por nós. E o pai de Jesus também, que pai bondoso, né? Que entregou o seu filho, o único filho que Deus tinha. E o que ele fez? Ele entregou, porque Deus nos ama. E ele nos amou tanto, né? Que ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, Jesus, ele morreu. E quando ele morreu, né? Ele foi sepultado. E muitos choraram a morte dele, se entristeceram com a morte dele, né? Aí Maria Madalena, né? As mulheres, elas tinham que foi para o túmulo. E lá no túmulo para poder ver Jesus. E quando Maria Madalena, as mulheres foram lá visitar o corpo de Jesus, apareceu-se 2 anjos. Veio um terremoto forte, assim, bem forte, e falou que o quê? Que Jesus, ele não estava morto. Então, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E hoje é Páscoa. Hoje nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, crianças e juniores, é isso que significa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele agora não está morto, ele está vivo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Só que teve uma coisa aqui. Eu tenho Páscoa, a Páscoa do Senhor Jesus. Vocês viram a história que a gente contou, que eu estava falando aqui com vocês, lá no Egito, né? Quando o povo estava escravo lá, naquele sofrimento, Deus falou o que com Moisés? Que pegasse um cordeiro, né? E o sangue do cordeiro seria passado na porta para que o anjo da morte não passasse ali, porque foi Deus que determinou esse anjo da morte passar sobre todas as terras do Egito. Por causa de quê? Porque ele estava sendo desobediente em não cumprir a palavra de Deus, quando Deus usou a boca de Moisés para dar esse recado para ele. Então, Deus deu esse aviso e aconteceu. E hoje, né, nós comemoramos a Páscoa. O que acontece? Eu falei com vocês que o quê? Que Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Aquele cordeiro, né, que era aquele animal, né, aquela ovelhinha, né, que vai tornar uma ovelha, aquele cordeiro, que cordeiro é o pequenininho, novinho, o que acontece? Foi usado ele para poder ser morto, né, e o sangue ser passado nas portas. Hoje, na Páscoa, hoje foi o quê? Veio, o cordeiro é quem para nós hoje? É Jesus. Foi Jesus, foi ele se tornou o cordeiro. Por isso que fala, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que agora nós comemoramos o quê? Que foi Jesus. Não foi Jesus que derramou o sangue dele lá na cruz para nos salvar? O cordeiro lá foi o sangue do cordeiro, mas foi o quê? Foi falado por Deus. Deus falou para Páscoa, a Páscoa do Senhor Jesus. Vocês viram a história que a gente contou, que eu estava falando aqui com vocês, lá no Egito, né? Quando o povo estava escravo lá, naquele sofrimento, Deus falou o que com Moisés? Que pegasse um cordeiro, né? E o sangue do cordeiro seria passado na porta para que o anjo da morte não passasse ali, porque foi Deus que determinou esse anjo da morte passar sobre todas as terras do Egito. Por causa de quê? Porque ele estava sendo desobediente em não cumprir a palavra de Deus, quando Deus usou a boca de Moisés para dar esse recado para ele. Então, Deus deu esse aviso e aconteceu. E hoje, né, nós comemoramos a Páscoa. O que acontece? Eu falei com vocês que o quê? Que Jesus, ele morreu, mas ressuscitou.
aquele cordeiro, né, que era aquele animal, né, aquela ovelhinha, né, que vai tornar uma ovelha, aquele cordeiro, que cordeiro é o pequenininho, o novinho, o que acontece? Foi usado ele para poder ser morto, né, e o sangue ser passado nas portas. Hoje, na Páscoa, hoje foi o quê? Veio o cordeiro, é quem para nós hoje? É Jesus. Foi Jesus, foi ele se tornou o cordeiro. Por isso que fala, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que agora nós comemoramos o quê? Que foi Jesus. Não foi Jesus que derramou o sangue dele lá na cruz para nos salvar?